vocês, Butch é o novo Hitler do século XXI? Para mim, talvez já seja. E para alguns, talvez não. Mas vamos iniciar uma história bem para nós entender se ele realmente vai se tornar um novo Hitler ou não. A data é 28 de junho de 1919. Os gastos intensos como uma guerra além de suas fronteiras, somando as 4 anos de comprometimento de suas cadeias de abastecimento, levaram o Império Alemão a assumir a derrota na Primeira Guerra Mundial. Até então, a segunda potência econômica e militar do mundo, ela se ajoelhava aos seus rivais, que eram os britânicos e os franceses. Um gesto simbólico que todo mundo sabe da assinatura dos Tratados de Versalhes. Além de sofrer as duras dificuldades financeiras da guerra, a derrota resultou na perda de uma série de territórios, historicamente ocupados pelos alemães. A Silésia seria entregue à recém-formada Tchecoslováquia. A Polônia, ocupada pelo Império desde o século XVII, seria libertada. A cidade portuária de Danzig, posição estratégica para o domínio alemão no Mar Báltico, passaria a ser uma cidade independente com forte influência política polonesa. As reformas impostas no Acordo de Versalhes não agradaram o exército, em especial a um cabo, Adolf Hitler, crente de que o Império tinha condições de virar o resultado da guerra. Os veteranos derrotados passaram a enxergar o novo governo como um conchavo de gestores fracos que cederam terras historicamente suas para impérios rivais. A solução seria a adoção de uma nova doutrina que prega a entrega do poder a um forte líder militar, capaz de unir a nação e se expandir em direção às terras consideradas suas por direito. Bem, não demorou para Hitler chegar-se ao poder com sua nova ideologia. Instituísse uma política de perseguição aos rivais dentro e fora do seu próprio partido. Seus aliados não estranharam. Para eles, os assassinatos apenas representavam parte de um esforço para garantir a unidade nacional. Sua popularidade também não caiu. Uma vez no poder, um novo líder utilizou máquina pública para criar o culto nacional ao redor de sua personalidade. Publicidade. Estabelecido no poder, chegava a hora de recuperar os territórios perdidos no tratado. O primeiro alvo foi a Renânia, transformada em uma zona desmilitarizada pelo Acordo de Versalhes. Hitler enviou seu exército à região e a comunidade internacional não importou muito. Era apenas um conflito de interesse entre alemães e seus vizinhos franceses. Paralelamente, os alemães precisavam testar seu novo exército, reconstruindo após a crise do período pós-guerra. Na Espanha, um cenário propício surgia. Um novo líder fascista na Espanha tratava uma guerra civil contra os rebeldes pró-democracia, sob justificativa de estar ajudando um aliado, Hitler. Mobilizou sua máquina de guerra, efetivando a ascensão de Francisco Franco ao poder. Mais publicidade. Em seguida, sob a justificativa de se tratar de uma região de maioria alemã, os alemães reivindicaram o Sudetenland, região fronteira da Tchecoslováquia. A comunidade internacional tentou intermediar a solução, mas nada fez quando os alemães seguiram adiante pressionando a demanda, chegando a ocupar a total do país. Ou seja, ela conseguiu todo o território da Tchecoslováquia. A comunidade internacional só percebeu o quão errado estava a postura de Hitler quando começou a pressão sobre a jovem República ao Leste. Além da retórica do pertencimento histórico, o líder nazista se aproveitou de pontuais conflitos entre nacionalistas radicais poloneses e alemães para alimentar a narrativa de que seu povo era vítima de um genocídio no país vizinho. O mundo se solidarizou pela Polônia. Tentou oferecer garantia que nada adiantaram. No dia 1º de setembro de 1939, um navio alemão abriu fogo contra um depósito militar polonês, marcando o início da Segunda Guerra Mundial.
similar, né? Década depois, 26 de dezembro de 1991, o Império Soviético chegava ao fim. Problemas econômicos internos, somando o impacto de 4 décadas de uma corrida muito ruim para o país, nos quais seus rivais históricos americanos saíram vitoriosos, levaram o Estado centralizado na Rússia a colapso. A queda veio acompanhada de perda de território, historicamente ocupado pelos russos: Ucrânia, Geórgia, Cazaquistão, Bielorrússia e tantas outras ex-repúblicas soviéticas viraram países independentes. A dissolução da União Soviética não agradou seus militares, que viram o novo governo como um conchavo de líderes fracos, incapaz de manter a unidade territorial russa, liderado pelo tenente-coronel Vladimir Putin, um ex-espião da KGB. Subiram ao poder defendendo uma doutrina de recuperação de territórios historicamente russos, de ampla oposição ao atratismo, termo adotado pelos apoiadores de Bush ao imperialismo ocidental. Para se afetar no poder, Bush passou a assassinar seus concorrentes, rivais, seus próprios territórios, políticos, juristas, jornalistas, ativistas de direitos humanos são alvo constante de seu regime, com pouca ou nenhuma reação por parte da comunidade internacional. Internamente, trata-se do preço para manter a Rússia unida e impedir a influência de agentes atletistas sobre a política interna. Firme no poder, chegava a hora da Rússia recuperar suas antigas fronteiras. Para tal instituição, uma política de distribuição de passaportes russos a moradores das regiões georgianas da Abkhazia e Ossétia do Sul. A presença de novos cidadãos russos na região criou o precedente para que, em 2008, Putin invadisse a Geórgia, com a premissa de defender, abre aspas, a minoria étnica russa, fecha aspas, no país. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas foi convocado para tratar da situação, mas nada foi decidido. 6 anos depois, na Ucrânia, um aliado de Putin foi expulso da presidência. O ditador russo aproveitou a tensão local para anexar a península da Crimeia, antiga possessão russa vital para o controle do Mar Negro. Também financiou e armou separatistas no leste da Ucrânia, onde afirmou tentar proteger uma maioria étnica russa contra os governos controlados pelo imperialismo ocidental. A comunidade internacional pouco fez a respeito. Antes de dar um passo adiante, Putin precisou encontrar em um conflito externo uma forma de testar suas novas máquinas de guerra em construção desde o final da década de 90. A solução estava na Síria, onde o ditador Bashar al-Assad, inimigo dos Estados Unidos, precisava de apoio para enfrentar tanto os terroristas do Estado Islâmico quanto os rebeldes pró-democracia. Ou seja, a democracia lá é grande. Agora Putin se aproveita da tensão entre o governo ucraniano e os separatistas no leste para moldar uma narrativa de, abre aspas, genocídio das minorias russas, fecha aspas. Diante do aumento da atividade de facções ultranacionalistas na Ucrânia, o líder russo justifica a invasão da jovem república como base uma desnazificação. Resta agora saber até onde a comunidade internacional deverá tolerar a nova etapa do expansionismo russo. Bem, a Rússia, a Alemanha, Adolf Hitler, Vladimir Putin, Ucrânia, a Polônia, todas elas bem parecidas. Mas o que você achou? Bem, se você gostou, se inscreva no canal. Ajuda muito esse canal a crescer, a pesquisar mais histórias. Que Deus lhe abençoe.